E agora passo a apresentar a professora doutora Regina Ferrari, também uma das maiores constitucionalistas desse país, sem favor algum. A professora é mestre pela PUC São Paulo, doutora pela Universidade Federal do Paraná, professora da Universidade Federal do Paraná e da Universidade de Tuiuti, coordenadora geral do Instituto Romeu Felipe Bacelar, advogada e parecerista. Professora, a senhora tem a palavra. Boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a presença da professora Alice, amiga querida de todos nós, que nos prestigia com a sua presença em todos os nossos congressos. Professora Alice, muito obrigada por a senhora estar aqui. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui, nessa mesa, com esses meus queridos amigos, professor Aveida, professor Clemerson, professor Barroso. Quero dizer, ontem vocês viram que o professor Juarez de Freitas está preocupado com a forma como o Estado brasileiro está querendo promover a proteção dos idosos e fez uma referência a mim. Eu quero dizer para vocês que, efetivamente, nessa mesa, eu sou a decana. E a decana do estudo do direito constitucional. Para mim, é uma satisfação imensa poder estar sentado nessa mesa com meu amigo Barroso, com meu querido amigo Clemerson, que passaram a se dedicar ao estudo do constitucional já numa outra época. Quando eu comecei a estudar direito constitucional, eu era uma ideóloga, eu era uma pessoa que vivia fora da realidade, porque nós não tínhamos uma Constituição, e eu estava pretendendo ir a São Paulo fazer um curso de pós-graduação em direito constitucional. Eu quero agradecer, então, ao professor Márcio Camarussano, que me deu a essa oportunidade. Para mim é uma honra, professor, poder estar sentado com a Aveida, com o Clemerson, com o meu amigo Luiz Roberto Barroso e com o nosso presidente. Quero parabenizar também a forma como está sendo estruturado esse congresso. A comissão organizadora foi extremamente inteligente no momento em que ela fez painéis, mesas de debate e conferências. Eu, sinceramente, estou encantada com as mesas de debate. Eu espero que vocês também estejam gostando tanto quanto eu. Bom, agora vou começar a contar meu tempo, tá? Bom, para mim, me foi dado a análise de um tema que é um tema complicado. Apesar de hoje ele estar quase sendo cantado em verso e prosa. Em matéria de direito ambiental, nós temos o ser em desconformidade com o dever ser. Diga-se de passagem que é um tema relativamente novo. Eu me lembro que foi na época que o presidente Collor fez aquela Eco 92 no Rio de Janeiro, que foram tiradas todas as pessoas feias, mal vestidas, pedintes da capital, para que não tivessem uma má impressão. A má impressão foi nossa. Por quê? Porque nós encontrávamos pessoas fantasiadas de índio, de floresta amazônica, pessoas com uns tipos completamente exóticos para defender o meio ambiente. A nossa Constituição, e eu vou dividir a minha análise entre a matéria constitucional, o que é o dano, quem pode praticar o dano e a responsabilidade do Estado por dano ambiental. Então, nós vamos ver que a nossa Constituição, lá no artigo 1º, ela diz quais os princípios fundamentais do Estado brasileiro. E, dentre eles, ela fala na dignidade da pessoa humana.
artigo 3º, por sua vez, ela traz os objetivos da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, e diz que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E mais, que o Estado tem que garantir o desenvolvimento nacional, tem que erradicar a pobreza, veja, acabar com a marginalização, com as diferenças regionais. São todas, assim, propostas extremamente fortes, arrojadas. Por quê? Porque nós vamos ver que o desenvolvimento, efetivamente, quando fala-se em desenvolvimento econômico, se pensa no aproveitamento de recursos naturais. E é difícil nós termos o limite entre a necessidade do desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. Bom, mas a nossa Constituição de 88 já foi muito mais moderna. E aí, no artigo 225, ela vai e prevê, de forma concentrada, a proteção ao meio ambiente. E disse lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bom, nessa hora, o nosso Constituinte aborda o meio ambiente de modo concentrado. Mas ele fala em meio ambiente, em defesa do meio ambiente, em proteção do meio ambiente, dentro de todo o seu texto. Quando ele trata da ação popular, da ação civil pública, da competência das entidades parciais da Federação Brasileira, quando ele fala na ordem econômica e diz que a ordem econômica, embasada na valorização do trabalho, da livre iniciativa, deve proteger os indivíduos de forma a ter uma justiça social. E para se conseguir esta proeza, coloca ali que deve ser observado como princípio da ordem econômica a proteção ao meio ambiente. Bom, aí nós vamos falar em dano. O que é um dano? Quando eu penso, etimologicamente falando, num dano, e vou lá buscar nos Pais dos Burros, diz assim, é qualquer prejuízo patrimonial ou material que uma pessoa sofre em decorrência de uma atividade, de uma ação, de um comportamento de outrem. Bom, nós vamos ver que a década de 80 foi extremamente profícua no que diz respeito a um conjunto de leis que tratam da defesa e proteção ao meio ambiente. Foi nessa época, em 1981, que é editada uma lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. É a Lei 6.938, de 81. E essa lei já diz quem deve ser considerado poluidor. Como é um dano? O que caracteriza um dano ao meio ambiente? Diz ali, o artigo 3º dessa lei, que dano ao meio ambiente é aquilo que traz um prejuízo para a saúde, para a segurança, para o bem-estar das pessoas. É aquilo que deve ser evitado para proteger a biota. O que é isso? É a fauna, a flora de uma determinada lugar, de uma determinada época, a degradação dos rios, do ar. Quando eu penso em direito ao meio ambiente sadio, eu quero falar num direito que é totalmente diferente de tudo aquilo que nós já tínhamos enraizado no nosso entendimento. Ou seja, o direito ao meio ambiente é transindividual, ou seja, tem uma natureza difusa, tem uma titularidade difusa,
O objeto é difuso.